Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo no meu canal no YouTube. Depois de um tempo, eu vou voltar a fazer aqueles vídeos de pós-jogo que costumo fazer sempre aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe de transmissões aqui no Rio de Janeiro. A gente também transmite alguns jogos que acontecem aqui no Rio, né? E neste sábado começou mais uma edição do Campeonato Carioca e vou falar um pouco do que aconteceu no jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, que foi o jogo que eu fiz reportagens neste sábado lá para a MS Web Rádio. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações também, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, sabe? Não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, essa divulgação, os likes, tudo isso é importante também para o crescimento aqui do meu canal no YouTube. Beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo. E, pois bem, né, neste sábado, começando mais uma temporada do futebol brasileiro, uma temporada que será longa, viu? Isso porque a última rodada do Brasileirão de 2025 vai acontecer no dia 21 de dezembro. Pois é, já quase no Natal, né? A galera já vai logo, né? Depois da última rodada do Brasileirão se empanturrar com chocotone, panetone, rabanada, peru de Natal, chester, entre outras coisas. Então, a última rodada do Brasileirão que vai ser só no dia 21 de dezembro, então vai ser uma temporada bem longa pela frente, essa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. E a CBF, que fez um calendário, inclusive, ela divulgou o calendário sem contar com a Copa Intercontinental, que é aquele Mundial de Clubes que acontece no final do ano. Porque em 2025 vai ter esse Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, no meio do ano. E vai ter aquele Mundial de Clubes que acontece todo final de ano. Só que a CBF não colocou isso no calendário. Então, como é que vai ser, por exemplo, quem ganhar a Libertadores e quem estiver disputando o título do Campeonato Brasileiro, que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, né? O Botafogo ganhou a Libertadores e disputou o título do Brasileirão até o fim, foi campeão. E se um clube acabar ganhando a Libertadores e disputar o título do Brasileirão, como é que vai ser essas últimas rodadas? CBF tem que responder esse ponto, né? Pois é, que não está lá no calendário. Enfim, então, e a loucura que é o calendário do futebol brasileiro também, né? Porque o Brasileirão do ano passado terminou no dia 8 de dezembro. E pouco mais de um mês depois começou o Campeonato Carioca, começou também o Campeonato Baiano, começou também o Campeonato Pernambucano. E no caso aqui do Campeonato Carioca, por conta dessa insanidade que é o calendário, os principais clubes daqui do Rio vão jogar as primeiras rodadas com equipes repletas de jovens jogadores, jogadores do sub-20, sub-17, poucos jogadores mais experientes, como foi o caso do Vasco. E como será o caso do Vasco nas 3 primeiras rodadas do Carioca? O planejamento do clube é colocar o elenco principal, os principais jogadores, só na 4ª rodada do Campeonato Carioca, no dia 23 de janeiro, contra o Madureira, partida que vai acontecer lá em Manaus. E nessas 3 primeiras rodadas do Carioca,
o Vasco vai jogar com um elenco repleto de jogadores do Sub-20, muitos do Sub-17, que vão subir para o Sub-20 nesse ano de 2025, e poucos jogadores experientes. Né? Só para ter uma ideia, na equipe do Vasco hoje, desses poucos jogadores experientes, Vitor Luiz, lateral esquerdo, e esse que fez parte, de fato, do elenco principal. Os outros jogadores experientes foram emprestados pelo Vasco a outras equipes no ano passado. Casos do Zé Gabriel, volante que estava no Coritiba, o De Luca, também volante e que estava no Ceará, o Serginho, atacante, estava emprestado ao Criciúma, e tem também o Riquelme, lateral esquerdo, que, né, tão experiente assim, né, comparado com esses outros jogadores, mas que estava emprestado ao Sport Recife. Então, e o restante, né, são jogadores sub-17, sub-20. Então, dessa forma que o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca. E acabou empatando com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, né, que, aliás, no ano passado, né, fez uma grande campanha no Campeonato Carioca, foi vice-campeão carioca, eliminou o Vasco na semifinal, chegou até a decisão do Carioca no ano passado, mas acabou perdendo na final para o Flamengo. E por conta da grande campanha, o Nova Iguaçu conseguiu a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil de 2025. E o Nova Iguaçu fez o último jogo na temporada passada no mês de agosto. E então teve aí quase 3 meses de férias. O Nova Iguaçu voltou a treinar em novembro do ano passado. Então começou um trabalho de pré-temporada em novembro do ano passado. Teve 2 meses de preparação até a estreia no Campeonato Carioca deste sábado. Enquanto que esse time alternativo do Vasco, os jogadores se reapresentaram só na última semana do ano de 2024. Então, esse time alternativo do Vasco, ele teve 2 semanas para se preparar para o jogo de hoje, enquanto que o Nova Iguaçu teve 2 meses de preparo. Então, isso faz uma diferença mesmo. Então, com esses cenários que as duas equipes estrearam no Campeonato Carioca. E falar um pouquinho do que aconteceu no jogo, né? Na primeira etapa, até me surpreendeu de forma positiva, claro, o grande volume de chegadas ao ataque que as duas equipes tiveram. Foi um jogo bem franco na primeira etapa, né, com as duas equipes criando chegadas, oportunidades, enfim. O Vasco que acabou concentrando mais as suas jogadas pelo lado direito na primeira etapa, enquanto que o Nova Iguaçu também atacou mais pelas pontas, pelas laterais do campo. Só que o Nova Iguaçu na partida ele acabou levando um perigo maior à defesa do Vasco em jogadas de bola parada, isso durante todo o jogo. O Vasco conseguiu criar um bom volume de jogadas na primeira etapa, enquanto que na segunda etapa o Vasco pouquíssimo produziu. Bem, o Vasco que conseguiu abrir o placar quase aos 40 minutos do primeiro tempo, uma jogada pela direita, né? O atacante Bruno Lopes recebeu a bola pela direita, foi até próximo à linha de fundo, fez um cruzamento rasteiro, buscando colocar a bola lá para a entrada da pequena área de defesa do Nova Iguaçu. O goleiro Lucas Maticoli espalmou a bola, e a bola acabou sobrando para o lateral direito Paulinho, que é um desses jogadores da base do Vasco. Aí o Paulinho, com o pé esquerdo, conseguiu mandar a bola para o fundo da rede. No meio de uma multidão de jogadores do Nova Iguaçu que estavam embaixo da trave, tentando bloquear o chute. Mesmo assim, o Paulinho conseguiu colocar a bola para o fundo da rede
e abrindo o placar para a equipe Cruz Maltina. Aliás, primeiro gol do Paulinho como jogador profissional. E claro, ele se emocionou, fez aquele mergulho no gramado, agradeceu a Deus, enfim, e conseguiu marcar dessa forma o primeiro gol como jogador profissional. Ficou muito emocionado com isso, né? O Paulinho, que é um jogador, é um lateral direito que tem uma chegada forte ao ataque. Ele já mostra essa característica desde a base, né? Inclusive, até já fiz alguns jogos dele pela base do Vasco, Copinha também, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e hoje ele acabou atuando mais uma vez pela equipe principal e marcando o primeiro gol do Vasco na temporada de 2025. Pois bem, o Nova Iguaçu, até como falei, ele criou as jogadas mais perigosas em jogadas de bola parada. Inclusive teve uma cobrança de falta, né, do João Lucas, né, bom meia, hein? O João Lucas foi uma das contratações do Nova Iguaçu para essa temporada, uma cobrança de falta que ele teve, que acabou levando perigo. No primeiro tempo, né, o Nova Iguaçu teve um volume muito grande de escanteios, né, então o Nova Iguaçu tentou essas jogadas perigosas nos escanteios também, mas acabou que não marcou o gol na primeira etapa, acabou que só fez o seu gol no segundo tempo. No segundo tempo, o Nova Iguaçu foi melhor do que o Vasco. Como eu falei, o Vasco pouquíssimo produziu. Acho que pegou muito a parte física também na equipe Cruz Maltina na segunda etapa. E o Nova Iguaçu que teve um volume maior de chegadas ao ataque no segundo tempo do que o Vasco. Mas, como eu falei poucos minutos atrás, foi mais perigoso nas jogadas aéreas. E dessa forma, o Nova Iguaçu conseguiu o gol de empate aos 18 minutos. Uma cobrança de escanteio pela esquerda, feita pelo volante Jorge Pedra. E a bola chegou até a segunda trave e por lá apareceu o Sidney, que é volante, mas hoje acabou jogando como lateral esquerdo. E na segunda trave, de cabeça, conseguiu ganhar no alto uma disputa com o Vitor Luiz. E o Sidney cabeceou forte, mandou a bola para o fundo da rede, sem chances de defesa para o goleiro Pablo, que hoje foi titular no Vasco. Aliás, essa jogada do gol do Nova Iguaçu, né, que foi um erro da marcação do Vasco, que primeiro deixou livre o zagueiro Gabriel Pinheiro. Aliás, Gabriel Pinheiro, que é zagueiro, mas que hoje jogou como lateral direito, porque o titular da posição é o Ian, só que o Ian hoje não pôde jogar. Então, Gabriel Pinheiro, zagueiro que hoje jogou de lateral direito, apareceu para cabecear, livre, né? Apareceu livre para cabecear, a bola passou por ele, mas a bola chegou até o Sidney, que estava sendo marcado pelo Vitor Luiz, só que não foi aquela grande marcação, né? E o Sidney foi lá e conseguiu, no alto, ganhar de cabeça e mandou uma cabeçada forte para o fundo da rede, empatando assim o jogo para o Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu teve uma outra chegada perigosa em um outro escanteio, aí mais para frente, mais para os minutos finais, que aí foi uma cobrança do Kaique David, meia que entrou no decorrer do segundo tempo. Novamente a bola chegou até a segunda trave, e aí a bola chegou até o Andrei, atacante. O Andrei ele tentou pegar de primeira com o pé esquerdo, só que para a sorte da defesa do Vasco, o Andrei não conseguiu pegar tão firme na bola nessa finalização com o pé esquerdo. Se pega firme na bola e, obviamente, manda para a direção do gol, o Nova Iguaçu teria virado o placar dessa forma. O Vasco, na segunda etapa, as chances mais perigosas que ele teve foram em chutes de longe, de fora da área, que a bola passou até perto da trave, mas os chutes que foram para fora, né? Enfim, foi isso de mais perigoso que o Vasco conseguiu produzir. Até para trazer em números aqui, na primeira etapa, o Vasco teve 5 finalizações contra 4 do Nova Iguaçu. Só que dessas 5 finalizações que o Vasco teve, só uma que foi na direção do gol, que foi justamente o gol marcado pelo Paulinho. 3 foram para fora
e uma que acabou sendo bloqueada pela defesa do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, na primeira etapa, teve uma finalização só na direção do gol, uma que foi para fora e duas que foram bloqueadas pela defesa do Vasco. Na segunda etapa, o Nova Iguaçu teve ao todo 6 finalizações, uma que foi na direção do gol, que foi justamente a cabeçada do gol de empate do Nova Iguaçu. 3 que foram para fora e 2 que foram bloqueadas pela defesa do Vasco. O Vasco teve 4 finalizações na segunda etapa, ou seja, o Nova Iguaçu teve mais finalizações na segunda etapa do que o Vasco. O Vasco teve 4 finalizações no segundo tempo, 3 que foram para fora e uma bloqueada pela defesa do Nova Iguaçu. Ou seja, o Vasco não chutou na direção do gol defendido pelo Lucas Maticoli na segunda etapa. Vasco, como falei, pouquíssimo foi produtivo, né, no segundo tempo. Bem, então, números que aconteceram na partida e que o jogo acabou terminando empatado em 1-1 entre Nova Iguaçu e Vasco. Aliás, o Nova Iguaçu, que para essa temporada de 2025, que vai disputar também a Copa do Brasil, também a Série D do Campeonato Brasileiro, o Nova Iguaçu que manteve 11 jogadores do elenco do ano passado. Entre eles o atacante Xandinho, o zagueiro Gabriel Pinheiro, o volante Igor Guilherme, esses jogadores que eram titulares no Nova Iguaçu, no Carioca do ano passado. E tem também o atacante Bill, só que o Bill ele está se recuperando de uma grave lesão que acabou sofrendo em abril do ano passado. Então está nessa fase final de recuperação dessa lesão grave que teve. Foi uma lesão grave no joelho direito. Ele acabou tendo uma ruptura do ligamento cruzado anterior e também o menisco do joelho direito. Olha a gravidade da lesão. Então, está quase 1 ano sem jogar, está em fase final de recuperação de lesão. E aguardar para ver se o Bill ainda vai conseguir jogar algumas partidas pelo Campeonato Carioca. Enfim. E o Nova Iguaçu tem como objetivo, inclusive, de novamente chegar nas semifinais. Quem sabe chegar mais uma vez na grande decisão do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu, que vai voltar a campo nesta quarta-feira, 6h30 da noite no horário de Brasília, vai enfrentar o Sampaio Corrêa. A partida que vai acontecer lá no estádio Jânio Moraes, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pela segunda rodada do Carioca. Já o Vasco, como já falei no início do vídeo, vai jogar mais 2 partidas com essa equipe alternativa. A tendência é só estrear a equipe principal na 4ª rodada contra o Madureira. Então, na próxima rodada, vai jogar contra o Bangu, quinta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, em São Januário. Jogo aí pela segunda rodada do Carioca, mais uma vez com esse time alternativo, né? E até um detalhe que eu não falei, né, sobre o jogo deste sábado: mando de campo do Nova Iguaçu. E a partida que aconteceu em São Januário. Pois é, né? Coisas do Campeonato Carioca, né? Situações de inversão de mando de campo que já aconteceram em edições anteriores também, né? Então esse detalhe a mais também que aconteceu na partida deste sábado. E assim, cara, e até em relação ao Vasco também, não dá... Eu, sinceramente, assim, eu não consigo destacar assim, boas atuações individuais dessa equipe que entrou em campo neste sábado. Acho que talvez assim, os melhores jogadores, né? O Paulinho, que no primeiro tempo foi uma figura bem participativa, principalmente no ataque. Também acabou, obviamente, marcando o gol que abriu o placar para o Vasco. E eu até gostei da partida do Bruno Lopes, o atacante Bruno Lopes. Hoje, né, o técnico Ramon Lima colocou a equipe numa formação... Em alguns momentos foi um 4-2-4, em outros momentos um 4-2-3-1, né?
Eu só não gostei, né? O GB, que ele é centroavante, ele é um cara de 1,90 m. Ele ficou buscando muito jogo fora da área, em muitos momentos atuando como segundo atacante. É um cara para ser referência na área, né? E até em muitos momentos, né, o centroavante foi o Bruno Lopes, que é um cara bem mais baixo até, comparado com o GB. Até sair do quadro aqui rapidamente, né, até para ver a questão de altura desses dois jogadores. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Achei. O Bruno Lopes tem 1,82 m, né? Ele é da minha altura, né? Só que o GB, ele tem 1,90 m de altura. Então, eu não entendo por que o GB, ele ficou jogando muito mais como segundo atacante do que como centroavante mesmo. O GB ficou buscando muito mais a bola fora da área do que o Bruno Lopes, né? Que era para ser mais esse cara para buscar fora da área essa bola do que o GB. O GB é para ser um cara mais fixo na área. Enfim, não sei por que isso acontece. Enfim, mas vamos ver como é que vai ser em relação à segunda rodada, esse duelo contra o Bangu na quinta-feira. Bem, então fica por aqui esse vídeo de abertura do Campeonato Carioca de 2025. Serão aí mais 10 rodadas. Mais 10 rodadas, né? Porque fica aí a primeira rodada, vão ter mais 10 rodadas pela frente, essa primeira fase, e depois as semifinais e a grande final do Carioca, Campeonato Estadual, que vai até o meio de março. Bem, o que vocês acharam do jogo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com todo mundo. Não esqueçam de ativar também o sininho das notificações, se inscreva no canal também, enfim. Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.